do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Senhor, é a tua palavra, Pai. Nós entregamos no teu altar. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, fale conosco, Senhor. Fala o nosso coração, fala a nossa mente, Pai, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para falar para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Escancaramos os nossos corações. Fala, Pai, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aqui está falando de alegria, né? No versículo 4 fala: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Está falando de uma alegria completa, de uma alegria plena. E hoje nós temos muita perda de alegria, é ou não é? Quanta tristeza nós encontramos por aí, mas aqui está falando de uma alegria plena, de uma alegria completa. Por que que há perda de alegria? Por que que vem a tristeza? Né? Nós vamos ver exatamente isso, falar um pouquinho sobre o porquê nós perdemos a alegria. E uma das primeiras condições para que aconteça isso e venha a tristeza em nossas vidas, é o pecado. Primeira situação de perder a alegria é o pecado. Abra lá comigo no Salmo 38, 18. Salmo de número 38, 18. Diz assim, olha: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Eu confesso a minha iniquidade, eu suporto a tristeza por causa do meu pecado. Então, o pecado traz para nós a tristeza. Fala comigo, o pecado traz tristeza. Vocês se lembram de Adão? Um varão que andava altaneiro, que andava com Deus na viração do dia, punha nome nos bichos. Eu imagino, né? Um Adão, um homão, né? Um varão valoroso do Senhor, colocando nome, trabalhando ali, conversando com Deus. De repente, aquele mesmo varão se esconde e se cobre com folhas. Que tristeza, que situação de tristeza se abateu neste homem. Vocês imaginaram essa cena? Vocês conseguem imaginar essa cena? Um homem que o Senhor falou: olha, você vai dominar sobre tudo. Tudo. Você vai vigiar, você vai cuidar, você vai dominar. De repente, esse homem se encontra escondido e se cobrindo a nudez com folhas. O que significa isso? Que tristeza. Um dos capítulos mais tristes da Bíblia foi quando houve a queda, o pecado, e veio a tristeza, abateu o homem com a tristeza. Não importa que posição se encontra a pessoa,
O pecado traz a tristeza para aquela pessoa, traz a vergonha, traz a nudez. Fala de novo comigo: o pecado nos deixa triste. Não tem jeito de não ficar triste. Perdemos a alegria. Caim, lembram de Caim? Ele se irou, ele teve inveja, pecado da inveja do irmão, e o seu semblante caiu. Havia então uma tristeza. A Bíblia não relata, mas imagina a gente olhando para um homem, né, do porte de Caim, com o semblante caído. Que tristeza, que visão triste, Caim. Noé, nos tempos de Noé, havia uma grande tristeza, porque havia uma cidade, ou melhor, havia um mundo, né? O mundo estava totalmente pervertido, na violência. Havia sobre isso, sobre o mundo, uma grande tristeza, a ponto de haver a destruição. E nós olhamos para o mundo, o que nós vemos hoje? Grande perversão. A terra, diz aqui em Gênesis que a terra estava pervertida e na violência. Hoje está diferente. E aí veio a destruição. Na cidade de Ló havia uma grande tristeza, a ponto de chegar à destruição. Fala: o pecado traz a tristeza e a destruição. Uma outra coisa que traz tristeza, ou que nos deixa triste, é o sofrimento. Não é assim? Por uma perda, por enfermidade, por uma separação. Às vezes você fala: aquela pessoa está tão sofrida. Sofrimento mesmo. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 4, abram lá comigo. 1 Pedro, lá no capítulo 4, no versículo 12 e 13, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Vamos ler de novo, ó. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então não importa qual seja o sofrimento. A maneira que Pedro fala aqui, né? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Por quê? Porque vai vir uma alegria com a glória do Senhor. Alegria que ninguém vai tirar. Amém? E a terceira coisa é a decepção, que traz tristeza. Fala para o teu irmão: a decepção traz tristeza. Quantas vezes, né, nos decepcionamos com tantas coisas, com pessoas, com irmãos, não é? Com profissão, talvez com a família, ou com as conquistas não alcançadas. Vem a decepção, e isso causa tristeza. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Jeremias, no capítulo 14. Jeremias,
no capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Havia uma grande seca em Judá. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto. As suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Quantas vezes nós voltamos com os cântaros vazios quando buscamos algo e não conseguimos ou não conquistamos? E aí vem a decepção. E a decepção gera a tristeza. E aí as pessoas andam cabisbaixa. Tem pessoas até que entram em depressão, porque vem uma decepção muito grande. Talvez perda, trauma. E gera uma grande tristeza. Essa é uma arma terrível do Satanás, que tem assolado o povo de Deus. Vocês já viram a frase assim: eu estou decepcionado com isso. Não é? Não. Essa eu não esperava. Não é assim? Decepção para trazer tristeza. E às vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Conosco mesmo. Esperamos muito de nós. Queremos fazer com as próprias forças, com os próprios braços. E aí vem a decepção. Porque quem faz é o Senhor. Fala para o seu irmão: quem faz é o Senhor. Depois no versículo 4 fala assim: por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida, quer dizer, decepcionada, chateada, em depressão, né? E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Quando fala em lavoura, também a gente pensa em semeadura. Nós muitas vezes nos decepcionamos pelas nossas semeaduras. Nós plantamos aquilo que o Senhor não mandou plantar, e aí vem a decepção. Decepção. Então, o que nós passamos por uma grande situação, vamos buscar algo e não conseguimos, decepcionamos, passamos por sofrimentos, por traumas, por tantas situações, e aquilo vai acumulando uma tristeza. E é pior, a situação do pecado, que traz muito maior tristeza. Mas é em meio a essa situação, que surge para nós uma grande esperança. Que surge, fala para o teu irmão, é em meio a essa situação, nessa perda de alegria, que surge a grande esperança. E essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu. Lá em Apocalipse 17:14, coloca aí para nós. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Então não importa a decepção que você está passando, não importa o sofrimento que você já passou ou ainda está passando, não importa quantas vezes você precisou confessar o teu pecado,
Porque ele fala: se confessares os vossos pecados, ele fala que ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Porque ele venceu o pecado, ele venceu a dor, ele venceu a decepção, ele venceu o sofrimento. Ele venceu tudo isso. Aquele que venceu, deixa aí, deixa esse texto aí. Olha lá. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Fala para o teu irmão: a nossa luta é contra esses principados terríveis das trevas. Mas o cordeiro, ó, venceu. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vencerão também os eleitos, fiéis, que se acharão com Ele. Você é eleito de Deus. Você é o escolhido do Senhor. Porque Ele fala: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Fui eu. E aquele que se achar fiel com Ele, vencerá com Ele. Porque Ele venceu tudo. Ele venceu a dor. Ele venceu aquela decepção. Ele venceu aquela depressão. Aquela doença de alma. Aquela ferida. Tudo isso o Senhor venceu. Ele venceu. E aí ele tem uma visão. A visão de Jesus para essas pessoas que passam por essa situação. A situação, fala comigo, de sofrimento, de decepção, de pecado, se afastando do Senhor. O Senhor tem uma visão maravilhosa. Vamos ver lá em Mateus 9. Mateus, olha como Jesus olha para essas pessoas que passaram por isso, ou que estão passando. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a visão de Jesus para aquelas ovelhas que estão exaustas, deprimidas, decepcionadas. Ele olha com compaixão. E olha, é como ovelha que não tem pastor. E aí Mateus ainda 14:14. Vai um pouquinho para frente aí. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O Senhor não deixa, Ele não dispensa a multidão antes de curá-la, antes de alimentá-la. Aqui está falando da primeira multiplicação de pães e peixes. E o Senhor olha para a multidão, para essas ovelhas que estão como aquelas que não têm pastor. E Ele cura e Ele alimenta. E aí João 6, no capítulo 5. João 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O Senhor olhava para a multidão. O que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Ele cura e depois olha, dessa forma, eles precisam de alimento, precisam ser curados. Agora, quem é essa multidão que seguia Jesus? Quem era essa multidão? Ou quem é essa multidão? Para os imperadores romanos,
essa multidão representava uma contribuição para o tesouro. Para os oficiais romanos, essa multidão apenas representava um escravo que ia cuidar mais da terra, que ia trabalhar na terra. Para os escribas e os fariseus, essa multidão representava apenas um povo, um bando de fanáticos. Mas para Jesus era diferente. Ele olhava e olhava como ovelhas exaustas, cansadas, deprimidas, decepcionadas, como ovelhas que não tinha pastor. Essa é a visão de Jesus para a multidão. Totalmente diferente da visão do homem. E Deus sempre olhou assim. Olhou para um grande aprisco e viu aquela multidão de ovelhas. Uma que precisava de cura, a outra que precisava ser liberta, a outra que precisava de pastos verdejantes, a outra que precisava ser curada da ferida, a outra precisava ser achada. É assim que o Senhor olhava para o grande aprisco, e é dessa forma que Ele olha hoje para esse mesmo aprisco, e olha a necessidade de cada ovelhinha. Essa é a visão de Jesus. Nós temos, a tendência de ter visões maravilhosas, de paisagens, até nos emocionamos. Olhamos as estrelas, é maravilhoso nos emocionar mesmo, porque é criação do Senhor. Mas nós olhamos a estrela, a lua, que lindo, ficamos emocionados. Olhamos os grandes rios, os grandes lagos, impressionante o pôr do sol, e começamos a ter essa visão, Nós olhamos, nos emocionamos com cachoeiras, com montanhas, com campos magníficos, que traz inspiração para os grandes artistas, e ficamos emocionados. Sabe com que visão o Senhor Jesus se comovia e ficava emocionado? Com a multidão. Ele se comovia em olhar uma multidão que precisava ser pastoreada. Essa é a visão de Jesus para a tua vida. É assim que Jesus olha para a nossa vida. Ele não olha para aquilo que você possui, para aquilo que você fez, para aquilo que você quer conquistar. Ele olha para você e vê se tem uma ferida. Ele olha e vê se você está desgarrado. Ele olha e vê se você precisa ser levado para águas tranquilas, se você precisa de pastos para se alimentar. É assim a visão de Jesus para a tua vida, para a nossa vida. E eu fico pensando nessa visão e eu falo: Senhor, será que nós merecemos isso? Nós merecemos ser olhados por Jesus com compaixão? Olha para o teu coração e fala: eu mereço ser olhado dessa forma, com compaixão. Mas não importa o que você pensa, Ele te olha com compaixão. Ele te olha com olhos de amor. E tão grande esse amor, tão grande, que Ele se deu por você. Não importando a ferida, não importando quanto está desgarrado, Ele apenas se deu. E Ele quer alimentar, e Ele quer curar, Ele quer
libertar, Ele quer salvar. É assim que Jesus trabalha nas nossas vidas. E eu fico vendo que o Evangelho do Senhor Jesus é tão simples. Ele trabalha conosco numa simplicidade que vem só dele. Mas a gente procura complicar tantas coisas. A igreja do Senhor Jesus tem andado por caminhos totalmente fora dos propósitos de Deus, fora da simplicidade, fora da essência do amor que é derramado nas nossas vidas. Eu falei aqui já e repito, prega-se um evangelho barato, um evangelho deprimente. E nós precisamos entender a simplicidade do evangelho do Senhor Jesus, do evangelho da paz. Há lutas lá fora. E eu vejo, não é a luta do inimigo, é a luta do poder, é a luta da conquista, é a luta da competição. Queridos, nós precisamos orar pela igreja do Senhor Jesus. Precisamos pedir perdão pelos atos da igreja do Senhor Jesus. E resgatar a simplicidade do evangelho da paz. Resgatar isso. Nós não precisamos de mais nada. Nada. Só a alegria da salvação. Por isso o salmista fala: restitui em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. Restitua a alegria da tua salvação. Então, quando você olhar pela internet, quando você olhar nos programas de televisão, e você vê coisas absurdas, ore e peça perdão. Peça perdão. E fala: Senhor, tem misericórdia do teu povo.